A tradição é boa, mas pode ser pecaminosa. Meu nome é Fábio Eito e este é o Caminhos do Evangelho. No nosso caminho aqui no Evangelho de Marcos, Jesus vai se deparar com os fariseus, os religiosos, pessoas que levavam em muita consideração a tradição. Por um lado, a tradição ela é muito boa, porque ela nos relata os fundamentos, ela nos relata da onde nós viemos, a nossa origem, as características, aquilo que marcou a história de pessoas que foram tão importantes para nós. Mas quando essa tradição ela vira uma idolatria, onde as pessoas devem servir a tradição, ao invés da tradição servir as pessoas num processo pedagógico, então ela pode se tornar pecaminosa. Era o que estava acontecendo com os religiosos da época de Jesus. Eles enalteciam tanto a tradição que esqueciam que a tradição devia ser a base, ele devia servir as pessoas. E elas então se tornam tradicionalistas, onde a tradição passa a ser o centro e as pessoas devem servir a essa tradição. Quando Jesus vai desenvolvendo seu ministério, Jesus vai quebrando com esse tradicionalismo, enaltecendo a tradição no aspecto positivo, no sentido pedagógico, mas tirando o aspecto idolátrico. E Jesus ele vai dizer algo importante para os tradicionalistas que estavam inclusive questionando Jesus, por que Jesus não cumpria com algumas tradições. E aí Jesus ele vai colocar um princípio importante. Enquanto os tradicionalistas eles estavam olhando para o aspecto apenas da forma, da aparência da tradição, da maneira como as pessoas deveriam servir, a maneira como as pessoas deveriam se portar, a maneira como as pessoas deveriam lidar com a questão do lavar as mãos, do sentar à mesa com pecadores, coisas todas. Jesus ele vai estabelecer o princípio de que o problema não é a forma, mas é a essência. E aí ele vai dizer no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, assim: e assim Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contamina a pessoa. Por isso, o grande problema dos tradicionalistas é quererem ter uma pureza externa. E essa pureza externa, ela é no intuito de que, aparentando ser puros, eles vão tentar ser puros dentro do coração deles, o que não acontece. Jesus ele vai no sentido oposto. A pureza vem do coração. A pureza vem da possibilidade da gente enxergar que a gente é impuro. E ao enxergar que nós somos impuros, então nós encontramos a pureza não em nós, mas a pureza no Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então nós não somos puros em essência ou pela nossa força como querem os tradicionalistas. Nós somos puros porque a graça nos alcançou. E essa graça que nos alcança, ela mostra que nós éramos impuros, mas a pureza possível é somente pela lavagem nossa pelo sangue de Jesus, que nos forma pessoas humildes para reconhecer nossa impureza, mas gratos por reconhecer a pureza pela cruz. Que Deus assim nos abençoe, continuemos firmes na caminhada, na jornada cristã, em nome de Jesus. Amém.